Bem, boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar com a revisão de Direito Civil, primeiro ano. E, primeiramente, eu vou fazer uma revisão um pouco diferente com vocês agora. Porque antes da gente começar falando mesmo de civil, a gente vai fazer uma revisão geral de toda a matéria que vocês tiveram de pessoas jurídicas até o final do que a minha colega Giana passou para vocês. E a gente vai fazer isso através de questões. Eu vou pegar as questões, responder essas questões com vocês, e a partir disso a gente vai construindo um resumo de toda a matéria através dessas questões. Porque é importante a gente começar o nosso estudo agora de direito civil através dessas questões, porque elas nos permitem ter dúvidas. E essas dúvidas são importantes, e a partir disso a gente vai construindo esse resumo. Eu separei 8 questões para vocês, e através dela nós vamos destrinchar toda a matéria de pessoa jurídica e vamos construindo todo o que a gente precisa. E eu trouxe questões dissertativas, porque agora também é importante vocês começarem com elas, porque a próxima prova que vocês terão serão a avaliação integrada. E ela é uma avaliação completamente com questões dissertativa, muito de interpretação de texto também, então é uma prova extensa que vocês vão ter que ler bastante, interpretar as questões e, através disso, resolver elas. Então, é assim que a gente vai fazer a monitoria a partir de hoje. Eu vou pegar questões com vocês, a gente vai ler elas, incluir um conteúdo que vocês já estudaram essa semana nelas, e a partir disso a gente vai construindo um resumo do que é mais importante ali naquela matéria. Então, vamos começar? Bem, a primeira que eu separei, a gente vai começando aqui com pessoa jurídica. Eu vou começar com esse tipo de revisão com pessoa jurídica até o último tópico que a minha colega Jeana trabalhou com vocês. No que se refere à pessoa jurídica, é correto afirmar que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quanto necessária, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações pela quais passar o ato constitutivo. Alternativa B. Os atos de seus administradores, como regras, não a obrigam, salvo ser excessivo aos limites dos poderes definidos no ato constitutivo. Alternativa C. As decisões, se tiver ela administração coletiva, serão tomadas por unanimidade, a não ser que o ato constitutivo disponha de modo diverso. Alternativa D. Se sua administração vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, a extinguirá, determinando sua liquidação. Alternativa E, como regra, o patrimônio dela e de seus sócios confunda-se para efeito de garantia dos débitos contraídos. Aqui, nessa primeira questão, o que ele fala? No que se refere à pessoa jurídica, é correto afirmar que, dentre essas alternativas, uma delas é mais correta. E a gente tem que incluir aqui toda a matéria. O que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, para ser formada, ela precisa da vontade, ela precisa ter o seu objeto lícito e ela precisa ter o seu registro feita em questão pública. Ou seja, a pessoa precisa criar essa pessoa jurídica e registrar ela. Porque se ela não for registrada, ela não tem a sua personalidade jurídica adquirida. Então, com isso, a gente conclui que a alternativa correta aqui seria a alternativa A. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Ou seja, para ela adquirir personalidade, para ela ser uma pessoa jurídica, ela precisa estar registrada, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Determinados objetivos que essa pessoa jurídica for ter na sua atividade, é necessário que ela precise de uma aceitação do poder público, ou seja, ela vai passar por uma análise do poder público e, para isso, eles vão analisar tudo que ela está dentro dessa pessoa jurídica e vão dar a sua aprovação ou, às vezes, não aprovação. E todas as mudanças necessárias que forem feitas nelas devem constar nesse ato constitutivo,
Porque o ato constitutivo, para constituir uma pessoa jurídica, deve falar tudo aquilo que ela vai fazer, tudo aquilo que ela vai ser, a vontade dos seus sócios, o patrimônio que ela tem, quais vão ser os objetivos dela. E para cumprir tudo isso, algumas vezes, dependendo do objetivo, é necessário que tenha a aprovação do Poder Executivo. As pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, respectivamente. São pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, respectivamente, as autarquia e os estados estrangeiros, os partidos políticos e a Santa Sé, as organizações religiosas e as associações públicas, a União e as associações públicas, as fundações e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Aqui ele pergunta quais são as pessoas jurídicas de direito público. Para responder essa questão, a gente tem que definir qual a diferença entre uma pessoa jurídica de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado. Uma pessoa jurídica de direito privado, ela é constituída pelos entes privados que compõem esse Estado. Ou seja, pessoas com interesse comum que querem abrir, por exemplo, um salão de beleza. Elas criam essa personalidade jurídica e ela é de ente privado. Por que privado? Porque ela é regida, ela é administrada por pessoas comuns. Ela não é administrada por pessoas que são doentes do Estado. Por exemplo, o Estado. Pode falar, Pedro. Boa tarde. Então, eu gostaria de saber, um exemplo de pessoa jurídica de privado pode ser o exemplo do Estatuto da Advocacia, ou seja, da OAB? Estatuto de Advocacia? Então, depende do que a gente vai falar. A gente tem, cada estado, ele tem uma pessoa de direito público, que seria o órgão maior da OAB. Escritórios de advogados são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, o Estatuto da OAB, que regula todas essas advocacia dentro do Estado, ele é de direito público. Isso mesmo. Tá, joia, obrigado. E por que que é de direito público? É de direito público porque ele se resolve em si, porque ele é controlado pelo Estado. É uma coisa que está no poder do Estado. É fácil a gente pensar, por exemplo, vamos falar de uma empresa de direito público. A Petrobras, ela é uma empresa que pertence ao Estado. Entes que pertencem ao Estado são de direito público, porque o próprio Estado ele é público. O Estado nada mais é do que pessoas que estão ali para cuidar da vida pública das pessoas. Uma prefeitura, por exemplo, de um município, tipo Aparecida, ela pode ter empresas. Muitas prefeituras, muito estado, como o estado de São Paulo, tem empresas. E essas empresas são tratadas como entes públicos porque ela tem a ver com toda a sociedade. São empresas feitas para regular a sociedade. Só que também para essas empresas ter regulamentação, elas criam personalidade jurídica, porque ela tem a sua movimentação com terceiros. Deu para entender? Sim, deu para entender. Obrigado. Por nada. Voltando para a questão, ela pergunta aqui pessoas jurídicas de direito público interno e externo são respectivamente pessoas jurídicas de direito público, como eu já venho explicando, são entes que estão na mão do Estado, que são tratadas como pessoas jurídicas de direito público, porque elas estão na mão do Estado e servem para regular coisas que estão dentro da nossa sociedade. Então, ela é uma coisa de controle estatal que serve para toda a sociedade, por isso esse público, porque o Estado, ele nada mais é do que uma coisa pública, ele serve a toda a sociedade brasileira, quando a gente trata do Estado brasileiro. Aqui ele fala, as autarquias e os estados estrangeiros, os partidos políticos e a Santa Sé,
as organizações religiosas e associações públicas, a União e as associações públicas, as fundações e todas as pessoas que forem regidas pelo direito público, pelo direito internacional público. Para responder essa questão, a gente primeiro separa o que seria uma pessoa jurídica de direito público e depois separa o que seria uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. Quando a gente fala aqui as autarquias, a gente vai definir primeiro o que seria essa autarquia. Essas autarquias, elas são mesmo as pessoas jurídicas com essa nacionalidade. Esse direito nacional é algo aqui dentro do Brasil. São organizações constituídas pelas leis brasileiras que estão no poder do Estado brasileiro. Por isso, interno, porque é interno do próprio Brasil, daquele próprio Estado. Aqui, quando a gente fala dessas leis, a gente está falando do Estado brasileiro. Então, elas cuidam desse Estado brasileiro. Interno é tudo que tem a ver com a sociedade brasileira. É própria da sociedade brasileira, interna dessa sociedade. A gente tem, por exemplo, vamos falar da Petrobras novamente, é uma empresa pública de poder interno brasileiro, ou seja, pertence ao poder brasileiro. Quando a gente fala de entes públicos externos, é que a gente, num mundo globalizado como vivemos, a gente tem diversas empresas e diversos setores estrangeiros que vêm atuar no Brasil. Por exemplo, se a gente falar de consulados que vêm, por exemplo, um consulado americano que tem sede no Brasil, para reger algumas questões que sejam de diplomacia internacional. Ela tem que adquirir personalidade jurídica dentro do Brasil para o Brasil poder regular ela, porque ela está em território brasileiro. Mas ela é externo porque ela não pertence ao Brasil. Quando a gente fala que desse consulado estadunidense que vem para o Brasil, ele é algo externo porque é de controle de Estado de outro país. E ele está regulado e ele ganha personalidade jurídica no Brasil porque está em território brasileiro. E também ele tem sua movimentação com pessoas brasileiras, com o direito brasileiro. Então é assim que a gente começa a definir essas partes. A alternativa correta aqui é as autarquias e os estados estrangeiros. Partindo para a próxima questão, é uma questão de verdadeiro ou falso, e a gente vai definindo aqui. O Ministério Público valerá pelas fundações no local onde forem estas situadas, especificamente sobre a Fundação X, com fins culturais, criada na cidade de Macapá. Analise as afirmações abaixo. Após a criação da Fundação X, aquele a quem um instituidor cometer a aplicação do patrimônio, tomada ciência do encargo, deverão, dentro do prazo estabelecido pelo instituidor ou, silêncio em 180 dias, formular o estatuto da fundação, submetendo-o em seguida à aprovação imediata do juiz. A alternativa do Estatuto da Fundação X, dentre outros requisitos estabelecidos no Código Civil, deverá ser deliberada por 1/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação. Havendo indeferimento administrativo pelo Ministério Público do pedido de modificação do Estatuto da Fundação X, o interessado poderá requerer o suprimento judicial de modificação em ação especificamente ajuizada para esse fim, no qual participará o Ministério Público como custo legis obrigatoriamente. Se a Fundação X for instituída por tempo certo, conforme registro de seus estatutos, ao término do prazo, ela deve ser dissolvida e seus bens destinados na forma de seu estatuto ou do ato constitutivo, ou incorporados a outra fundação, designado pelo juiz com fins iguais ou semelhantes. Aqui a gente já passa para uma segunda fase quando a gente vai falando de pessoa jurídica, que são as fundações. As fundações, elas são de extrema importância para a nossa sociedade, porque ela tem principalmente um caráter social. Muitas pessoas criam fundações
em favor de reger elas pelo bem da própria sociedade. Então, ela tem um valor social muito grande, elas são reguladas de diversas formas. Para a gente responder essa questão, a gente vai primeiro definir uma fundação. Ela se cria principalmente pela vontade de uma pessoa que dotada de que ela indica um certo patrimônio seu, ela pega um certo patrimônio seu e ela cria essa personalidade jurídica para a realização de determinados fins. Muitas pessoas criam fundações sem fins lucrativos. A gente pode usar exemplo aqui, pessoas criam esse tipo de fundações para ajudar animais que estão nas ruas. Elas criam sem fins lucrativos, vivem de doações, mas ela precisa ser criada com a vontade de alguém. Alguém doa determinada parte de patrimônio e cria-se essa sociedade com essa finalização social e com isso ela começa a se reger. Aqui ela pergunta, a questão pergunta, o Ministério Público valerá pelas fundações no local onde forem estas situadas. Valerá, ou seja, o Ministério Público, aqui a gente pega o significado da palavra, o Ministério Público vai assistir essa fundação, ou seja, ele cuida dessa fundação. Muitas dessas fundações sem fins lucrativos são muitas vezes são assistidas pelo Ministério Público, para que dentro delas não possa ter nada de desacordo com o seu próprio estatuto social. Porque qualquer empresa que você for criar, você vai criar um contrato com ela. E dentro desse contrato, ele vai ter diversas cláusulas, diversas informações que falam como essa tal fundação deve ser regida. Então, ela não deve ser maculado esse contrato. Algumas fundações também podem ser criadas pelo próprio poder público, ou seja, o poder público que cria fundações sem fins lucrativos, que vive de doações para quê? Para ajudar a própria sociedade. Então, o Ministério Público ele também vigia essas fundações. O Ministério Público valerá pelas fundações no local onde forem estas situadas, especificamente sobre a Fundação X com fins culturais criada na cidade de Macapá, analise as informações abaixo. Após a criação da Fundação X, aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, tomando ciência do encargo, deverão, dentro do prazo estabelecido pelo instituidor ou em silêncio em 180 dias, formular o estatuto da fundação, submetendo-o em seguida à aprovação imediata do juiz. Essa alternativa ela não seria correta, ela não é correta porque fala aqueles em que instituir cometer a aplicação do patrimônio, tomando ciência do encargo, deverão, dentro do prazo estabelecido pelo editor, ou no silêncio. Aqui, ela não permite esse silêncio. A partir do momento que você já cria essa fundação, já tem um estatuto dela, você já deve levar ela imediatamente a registro. Então, para ela ser criada, primeiramente, ela precisa estar registrada. As alterações do estatuto na fundação, dentre outros requisitos estabelecidos no Código Civil, deverão ser deliberadas por 1/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Aqui, quando a gente fala de um estatuto, em regra pela lei, são metade. Metade das pessoas que criaram essa fundação, ou seja, que são donos dessa fundação, devem concordar com as mudanças que vierem no seu estatuto. Por isso, essa segunda alternativa não estaria correta, ela é falsa. Havendo indeferimento administrativo pelo Ministério Público do pedido de modificação do estatuto da Fundação X, o interessado poderá requerer o suprimento judicial de modificação em ação especificamente ajuizada para este fim, na qual participará o Ministério Público como custo legis obrigatoriamente. A pessoa entrou com um pedido para modificar o estatuto, ou seja, o contrato dessa fundação. Ele foi indeferido. Seja, ela pode entrar com uma segunda ação para poder tentar pedir novamente essa modificação? Sim, ela poderá, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, ela poderá entrar com isso para poder pedir essa modificação. Mas é claro que o próprio Ministério Público que indeferiu, ele vai participar obrigatoriamente. E óbvio que qualquer coisa que você entre, você tem que entrar através do juiz, através do Poder Judiciário, para ele liberar essa modificação. Então, a alternativa 3 também, essa aqui é correta.
Se a Fundação X foi instituída por tempo certo, conforme registro de seus estatutos, ao término do prazo, ela deve ser dissolvida e seus bens destinados na forma de seu estatuto ou ato constitutivo, ou incorporadas a outra fundação, designado pelo juiz com fins iguais ou semelhantes. Ou seja, as fundações, se o contrato dela fala que ela vai começar no ano de 2023 e acabar no ano de 2024, por lei, assim que ela acaba, ao término ela vai ser dissolvida, ou seja, a sua atividade acabou. Que muitas fundações, elas vêm sendo criadas, elas são criadas para cumprir determinado objetivo, e ponto final. E esse objetivo se encerrando, se encerra também todas as atividades dela. E por lei, os seus bens, eles vão ser destinados pelo que o seu contrato fala. Quando a gente fala de estatuto, é o contrato que ela foi constituída, ou seja, as normas que constituíram ela. E ele vai ser dissolvida. Se o seu contrato falar que seus bens devem ser partilhados para outras fundações, ela vai ser partilhada. Se falar que os seus bens devem ser dados à doação a algumas outras entidades, será doado, e assim por diante. Isso é o que a forma da lei fala. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Morrinhos Futebol Clube é uma associação esportiva sem fins lucrativos, que decide, para aumentar seus ganhos, montar um restaurante em sua sede, aberta aos associados e familiares, bem como uma loja para vender camisas, os uniformes de seus jogadores, bolas e réplicas dos troféus conquistados. Essa conduta não é possível, pois as associações não podem ter fins econômicos, o que se caracteriza em ambas as situações, só podendo a imagem da associação ser cedida onerosamente a terceiros. Nessa questão, a gente já começa falando de associações. As associações, elas são constituídas com um objetivo comum também, por certas pessoas, e elas devem ter os seus objetivos, os mesmos objetivos que cumpre uma pessoa jurídica. Deve ser lícito, ela deve ser formada pela vontade das partes, e ela tem um objetivo comum. E essas associações, elas muitas vezes são também criadas sem fins lucrativos, porque as pessoas querem também, são entes particulares que criam associações sem fins lucrativos para poder ajudar também a sociedade. Aqui ele está falando de um clube de futebol, ou seja, muitas vezes também é criado para ajudar crianças carentes. E aqui ele mesmo fala: Morim de Futebol é uma associação esportiva sem fins lucrativos que decide, para aumentar seus ganhos, montar um restaurante em sua sede, aberto aos associados e familiares, bem como lojas para vender camisas dos uniformes dos jogadores, bolas e réplicas dos troféus conquistados. A primeira alternativa aqui, ela fala que isso não seria possível, porque associações não podem ter fins econômicos. Isso aqui, essa primeira parte da resposta, ela está errada. Por isso a gente não pode marcar a alternativa A. As associações, elas não podem ter como objetivo ganhos econômicos, mas nada impede ela de abrir restaurantes, abrir lojas de venda, para vender camisas, por exemplo, aqui em ramo de futebol, para ajudar a própria associação. Porque muitas dessas associações vivem de doações, e as doações muitas vezes não são suficientes. Então, internamente, elas podem ter sim atividades, desenvolver atividades econômicas para que elas consigam, dessa forma, se manter. Então, essa alternativa A estaria incorreta. É possível, mesmo com ganhos pessoais, aos associados, pois associações podem ter os mesmos fins econômicos que uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Aqui, ó, você nem precisaria saber o que é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada para responder. Porque só esse meio da frase, quando ele fala
mesmo com ganhos pessoais aos associados. Não, uma associação, ela não pode gerar lucro para os seus associadores. As pessoas que constituem uma associação, que criam essa associação, elas não podem ganhar lucro através dessa associação, pois não é o objetivo dela. O próprio caput aqui da questão fala sem fins lucrativos, ou seja, os terceiros que criaram ela não podem ter ganhos com ela. Alternativa C. É possível desde que não haja ganhos pessoais aos associados, pois a realização eventual de negócios para manter ou aumentar o patrimônio da associação não a desnatura. Alternativa C, aqui ele fala, é possível? Pela alternativa A, a gente já viu que é possível. Mesmo sendo sem fins lucrativos, a associação ela pode abrir coisas dentro dela para manter ela. Então, isso não tem problema nenhum, desde que não haja ganhos pessoais aos associados. Isso aqui é verdade. Os associados dessa associação, eles não podem ter ganhos. As pessoas que criam a associação não podem, de maneira alguma, ganhar lucro com ela. Ela não gera lucro para nenhuma pessoa que criou ela, para nenhuma pessoa que é associada a ela. Ela gera lucro para si mesma, para manter as suas atividades regulares, para se manter regularizado e para se manter atuante dentro daquilo que ela se propôs a fazer. Então, não tem nenhum problema ela criar um restaurante, ela vender troféus, vender camisas, não tem nenhum problema isso. A alternativa aqui, C, seria a correta dessa questão, mas vamos continuar analisando para a gente ver o que teria errado aqui na alternativa D e E. É possível somente em relação à venda de uniformes, bolas e troféus, pois a abertura de um restaurante, mesmo que sem ganhos pessoais aos associados, desnatura sua condição de associação, por não ter nexo com suas atividades esportivas. Não, isso aqui não tem nada a ver. O Código Civil nosso, ele não proíbe que uma associação que tenha atividade no ramo de futebol abra um restaurante, porque abrir um restaurante seria algo acessório daquela associação. Aqui nessa questão, está tratando de uma associação para entes de futebol. Então, é muito comum a gente pensar: ah, tá bom, vender camisa de futebol, vender troféus, vender bolas, coisas que têm a ver com futebol. Mas nada impede que ela tenha um restaurante. Porque vamos pensar, imagina um jogo de futebol que acontece antes do almoço. Se tem um restaurante ali, as pessoas automaticamente vão almoçar ali, que é mais perto, mais prático. Isso ajuda a própria associação. Então não faria nem sentido se o nosso próprio Código Civil tivesse uma proibição disso, porque muitas empresas particulares com fins lucrativos também fazem isso. Quantas vezes a gente não vê empresas que vendem diversos setores de bens? Existem empresas que são próprias para um determinado serviço, mas ela também realiza outro serviço, porque um serviço às vezes complementa o outro. Então, mesmo aqui o ramo alimentício não sendo a atividade específica dela, ajuda ela. Então, a gente pode tratar aqui como um bem acessório que auxilia ela, que ajuda ela a propriamente se manter. É possível somente em relação à abertura do restaurante, desde que somente para os associados familiares, pois a venda de uniformes, bolas e troféus, por ser livre à população em geral, tem fins lucrativos que a desnatura enquanto associação. Também não, porque se a gente permite que ela abra um restaurante, não teria o menor cabimento a gente proibir ela também de vender coisas relacionadas à sua própria atividade. Então, é possível sim ela vender camisetas, vender bolas de futebol, vender troféus, abrir um restaurante, desde que isso não fuja daquilo que ela se propôs. Ou seja, ela é uma associação sem fins lucrativos. Os terceiros que as criaram, os criadores dela, não podem de forma alguma ganhar lucro através dela, pois ganhar lucro através dela, isso sim ia desnaturar ela. O que é desnaturar ela? É tirar o objetivo dela, tirar aquilo que forma a associação.
Se a associação for formada para ser sem fins lucrativos, do seu início ao seu fim, ela terá que ser sem fins lucrativos. Porque se ela tiver fins lucrativos, aí ela perde a objetividade dela. Ela perde aquela particularidade dela. A alternativa correta aqui seria a alternativa C. Em relação ao direito de empresa, assinale a opção correta à luz do Código Civil de 2002. Código Civil de 2002, o código atual nosso. Na sociedade em comum, os sócios, nas relações entre si, podem comprovar a existência da sociedade por qualquer meio. Na sociedade simples, o cedente responde solidariamente com o concessionário perante terceiros e pelas obrigações que tinham como sócio até 2 anos depois da averbada modificação do contrato social. Aqui, essa questão ela é propriamente dita e mais fortemente do direito empresarial. O direito empresarial, ele também é regido pelo nosso Código Civil, mas ele é muito específico também dentro daquilo que ele se propõe. As sociedades, elas vão aparecer dentro do direito empresarial, porque faz todo sentido uma pessoa, quando quer criar uma empresa, ela não se cria sozinha, ela não cria sozinha, ela tem um objetivo consigo e com os outros, com um fim econômico, um objetivo social, seja qual for, e criam essas associações. Eu nem vou me especificar muito nessa questão, porque isso aqui pode confundir vocês, pois vocês terão mais para frente o direito empresarial. No segundo semestre, vocês começam com eles, e aí sim vocês começam a definir e particularizar as empresas. O que seria uma empresa de direito privado, especificamente? O que é uma pessoa jurídica empresária? O que é uma sociedade empresária? O que é uma sociedade simples? Tudo isso vocês vão se especificar e se especializar durante todas as aulas de empresarial. Mas a alternativa correta aqui, ó, seria a alternativa B. Novamente, a gente volta aqui para as fundações agora. No tocante às fundações, considere: constitui elas um acervo de bens que recebe personalidade jurídica para a realização de fins determinados, de interesse público de modo permanente e estável. Podem ser constituídas para fins científicos, educacionais ou de promoção do meio ambiente, mesmo que com fins lucrativos. Quanto insuficiente para constituí-las, os bens a ela destinados serão, de outro modo, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Os fins ou objetivos da fundação não podem, em princípio, ser modificados, a não ser pela vontade unânime de seus dirigentes. Falando novamente de fundação, o que a gente começa a analisar aqui? Constituem elas um acervo de bens, que recebe personalidade jurídica para a realização de fins determinados, de interesse público de modo permanente e estável. As associações, elas são sim um acervo de bens, ou seja, elas são compostas por diversos bens para sua realização. Ela recebe personalidade jurídica. Por que ela recebe essa personalidade jurídica? Porque ela vai ter uma movimentação com terceiros diversa. A todo momento, ela vai começar a mover todo o seu interesse com terceiros. Então, ela adquire personalidade jurídica, tanto para proteger esses terceiros, porque só adquirindo personalidade jurídica é a que ela é inicialmente regida pelo Código Civil, e só também com essa personalidade jurídica é que ela pode se proteger contra terceiros. De interesse público, sim,
as fundações, elas são necessariamente de interesse público, são um interesse público que monta essas associações, os objetivos deles que constituem essas associações, e é acervo de bens que eles mesmos incorporam nela, que cria todo esse objetivo de modo permanente e estável. Sim, de modo permanente, nem tanto, porque existem fundações que podem ter o seu fim demarcado em seu contrato, ou seja, ela tem o seu momento para começar e seu momento para terminar. Mas ela é com certeza, tenta ser de toda maneira, quando cria-se uma fundação, ela tende a ser permanente e estável. Ou seja, o Código Civil ele fala, ela será permanente a não ser que em seu contrato fale que ela tem um fim determinado. E ela é instável, porque ela começa com um objetivo e se cria e se desenvolve aquele objetivo do seu início ao fim, toda a sua caminhada com aquele objetivo. Por isso a gente fala que ela é estável. A alternativa 1, ela seria correta. Podem ser constituídas para fins científicos, educacionais ou de promoção do meio ambiente, mesmo que com fins lucrativos. Primeira parte dessa resposta, ela está correta. Elas podem ser constituídas para fins científicos, educacionais ou de promoção do meio ambiente, porque isso tem tudo a ver com o social. O objetivo dela tem que ser lícito apenas. Não diz, o Código Civil não classifica esses objetivos. Ah, tem que ser determinado, tem que ser isso, isso, isso. Não. Ele apenas fala que tem que ser lícito. Então, fins científicos para uma pesquisa científica é completamente lícito. Educacionais é lícito. E promoção do meio ambiente também é lícito. Então, essa primeira parte da resposta é correta. Agora, a segunda parte é que não está, mesmo com fins lucrativos. As fundações, elas não têm fins lucrativos, até porque elas são criadas pelo ente público. E o ente público cria ela em favor da sociedade, ou seja, não tem ganho, não tem um ganho com ela. Por exemplo, imagina uma associação, uma fundação criada por um determinado município. Vamos dizer que Lorena cria uma fundação esportiva para promover os esportes entre os jovens e adolescentes. Uma fundação desse tipo não tem nenhum fim lucrativo. Por quê? Porque ela tanto é pelo bem da sociedade, quanto que o ente público já é separado, as empresas públicas das fundações públicas, para separar isso. Porque em empresas públicas, tipo, o município vai criar uma empresa para ele. Aquilo sim tem fim lucrativo. O objetivo dela é lucrar com aquilo. Agora, as fundações não. Quanto insuficientes para constituí-las, os bens a elas destinados serão se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual. Muitas vezes a gente pensa em criar alguma coisa e a gente não tem capital para isso, ou seja, a gente não tem dinheiro suficiente para investir e continuar com isso. E muitas vezes pode acontecer. Então, quando fala que é insuficiente, a gente pode entender isso, que tudo que se juntou para aquele determinado objetivo ainda não deu, porque não tinha esse dinheiro suficiente para se iniciar essa atividade. E por lei, quando a gente começa a colocar, principalmente pelas fundações, ser de interesse público, quando a gente coloca bens para criar ela e concluir aquele objetivo, mas isso não é suficiente, esses bens, a lei, o nosso código diz que devem ser destinados, claro, se o instituidor, ou seja, se a pessoa que doou esses bens, não disser o contrário, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Muitas vezes, para se criar uma fundação, na prática, são pessoas normais, pessoas físicas mesmo, tipo eu e você, que doam parte do seu patrimônio com esse objetivo social, mas doa parte desse patrimônio para a prefeitura, por exemplo. É muito comum as pessoas doarem um pedaço do seu patrimônio para prefeituras, para o estado, para constituir o quê? Constituir fundações. Fundações com interesse social.
Então, elas colocam aquilo na mão do Estado porque confiam no Estado. Mas, às vezes, o que ela doou não é suficiente. Se a gente pegar, por exemplo, um município muito pequeno, Lorena ainda é um município um pouquinho maior, mas imagina alguém que doa um pedaço do seu patrimônio para construir uma fundação esportiva. E ele entrega aquilo ao município de Lorena porque confia no município de Lorena que vai cumprir com aquilo. Só que o que essa pessoa doou não é suficiente. Só que o próprio município também não tem nada que ele consiga dar, porque é um município pequeno, não tem muita verba, não tem muita arrecadação. Aí, o que a gente faz com isso? Essa pessoa pode continuar entregando aquilo ao município e, por lei, ele deve doar tudo que ganhou dessa pessoa para uma associação que tenha algo semelhante. Quando a gente fala de esportivo, imagina uma associação que tenha uma outra associação que essa cidade tenha que seja de ramo educacional. É bem semelhante, porque o esporte ele também promove a educação. Então, o município, por lei, deve destinar esses bens a outra fundação, a incorporar outra fundação. Ele pode guardar para que futuramente, se ele tiver, ele tente criar essa fundação esportiva, ele pode doar para outra fundação, ou ele pode mesmo juntar isso com outro patrimônio que ele tenha para construir uma outra fundação igual ou semelhante. A alternativa terceira aqui estaria correta. Os fins ou objetivos da fundação não podem ser, em princípio, modificados a não ser pela vontade unânime de seus dirigentes. Sim, se você cria, quando a gente fala aqui, ó, os fins ou objetivos. Objetivos e fins são para aquilo que ela foi criada. Uma associação que é criada para promover uma fundação que é criada para promover o esporte. Ela não pode, em maneira alguma, do início, em toda a sua atividade, até o seu fim, ser feita com algum outro propósito. Ou seja, ela não pode carregar nos seus atividades qualquer outra coisa que não seja relacionada ao esporte, porque ela foi criada para o esporte. Quando ela fala com vontade unânime de seus dirigentes, é essa parte que pega a gente, porque ela pode ser mudada com a vontade de metade de seus dirigentes. Ou em algumas outras vezes, quando já se percebe que aquela atividade já não é mais suficiente para ela. Ou seja, você começa promovendo esporte e isso gera educação. Ela pode mudar? Pode. Quando metade daqueles que a criaram, ou o próprio Ministério Público, aceita mudá-la. Então, essa alternativa aqui não estaria correta. A alternativa certa seria a alternativa E, a 1 e a terceira. E agora a gente vai chegando no final e a gente termina falando de outras partes também que são bem importantes dentro da nossa sociedade. Segundo o Código Civil, as organizações religiosas têm natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público externo, pessoa jurídica de direito público interno, associações públicas ou autarquia. Organizações religiosas. Muitas pessoas podem pensar que as organizações religiosas ela têm um cunho público, porque dentro do nosso país é bem perceptível que a religião tem grande força, principalmente a religião católica. Mas o nosso Código Civil ele já fala especificamente. As nossas instituições, organizações religiosas, elas são uma pessoa jurídica de direito privado. Principalmente por quê? Principalmente pelo que disserta a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal claramente, ela fala claramente que o Estado é laico
Então, de maneira alguma, seria composta uma organização religiosa para direito público. Ela é especificamente direito privado. Ela ganha personalidade jurídica? Ganha. Porque vamos pensar numa igreja. É muito comum, quando você vai em uma festa de igreja, você comprar camiseta. Quando a gente fala de uma igreja católica, por exemplo, ela tem, em cada faixa de mês, a igreja católica, ela determina dias para os seus santos. Ou seja, ela fazem festa para os seus santos. A festa de São Benedito, por exemplo, a gente vai nessas igrejas, é muito comum a gente comprar as coisas lá dentro. Então, essa igreja, essa organização religiosa, ela tem esse vínculo com terceiros. Ela desenvolve isso com terceiros. Ela vende as coisas, ela compra as coisas. Para você montar uma fundação, para você montar uma organização religiosa, você precisa de dinheiro, você precisa de capital. Então, ela precisa ter esse registro. Ela precisa ganhar essa personalidade jurídica para também se proteger. Como a gente protege uma igreja, como a gente protege essa religião? Tanto com o que a nossa Constituição Federal garante, que é a liberdade religiosa, a proteção de você realizar seus cultos sem impedimento algum, tanto com essas organizações religiosas ganhando personalidade jurídica. Por que ganhando personalidade jurídica? Porque aí a sua imagem vai ser protegida, o seu nome vai ser protegido, pois as pessoas jurídicas são protegidas de igual maneira às pessoas naturais. O nome, a imagem dela não deve ser maculado. E a gente só consegue fazer isso conhecendo aquilo. Então, por isso que ela adquire essa personalidade jurídica. E de direito privado, porque o nosso Estado é laico. São pessoas normais, pessoas físicas, com interesse comum, que criam essas organizações. De acordo com o Código Civil, os partidos políticos são autarquias, pessoas jurídicas de direito público externo, associações públicas, entidades de caráter público criada por lei, pessoas jurídicas de direito privado. Partidos políticos. O nosso Estado, ele permite a criação de diversos partidos políticos. Então, é comum a gente pensar também que se o Estado permite, se é do Estado, se é uma coisa a ver com o Estado, é de direito público. Errado. Partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Por que pessoas jurídicas de direito privado? Porque vamos pensar, um partido político, ele é criado com as intenções e interesses de determinado grupo da sociedade, que nada tem a ver com o Estado. Sim, que nada tem a ver com o Estado. Muito estranho falar isso. Mas vamos entender isso melhor. Os partidos políticos, eles têm um objetivo comum. São pessoas com um objetivo comum para essa sociedade. São pessoas com querendo promover algo dentro dessa sociedade. São pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Porque, principalmente, eles têm relação com o terceiro. Partido político se envolve com os terceiros, com certeza. E partido político é uma coisa que está sempre, vamos dizer hoje em dia, que está sempre na rede social, que as pessoas estão sempre falando. Então, ele adquire personalidade jurídica também para se proteger, proteger os seus direitos, porque o partido político ele tem um nome, ele tem um símbolo, aquele símbolo é a sua imagem. Então, isso deve ser protegido. Por isso que o Estado dá a ele esse direito, dá a ele essa obrigação de adquirir personalidade. Porque um partido político não existe a partir do momento em que ele não tem registro. Ele tem que ser registrado para existir. Tem várias normas, várias leis para compor um partido político, para criar um partido político. Isso não é nada fácil. Porque um partido político ele vai representar uma parte da sociedade que quer tomar uma iniciação de entrar no poder público para ajudar o resto da sociedade. Então ele precisa ter essa personalidade para garantir que ele possa se proteger contra terceiros e terceiros se proteger contra ele também, para regular tudo que ele faz. Até porque os partidos políticos também, eles acabam criando coisas, eles vendem, é muito comum vender camiseta, ele ter outros tipos de... eles ter uma empresas em seu nome também, é determinado, e eles participam muito de coisa econômica, porque partido político vive muito de doação também. Então isso deve ser regulado, porque a própria doação no nosso Código Civil é regulado. Então os partidos políticos, eles são de direito privado.
Bem, são todas essas questões que eu queria tratar com vocês. E semana que vem eu pretendo começar a fazer com vocês julgados, ou seja, fazer a mesma coisa, pegar um julgado, ler ele, incrementar a matéria dentro dele, e a partir daí a gente começar a desenvolver a matéria e explicando através disso, porque é muito importante para vocês também conseguirem ler jurisprudência, porque apesar do nosso país ter grande parte de toda a sua fundação dito e falado em lei, a gente também tem a jurisprudência que muitas vezes vem porque nem todas as leis são suficientes para reger todas as atividades dessa sociedade. Tenham uma boa tarde vocês e eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada.